Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego. Esse vídeo ele é para a matéria de Programação Orientada a Objetos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC. Eu fiquei com o tema, eu escolhi o tema sobre manipular CSVs porque é algo que se faz muito presente no meu dia a dia. Eu trabalho numa empresa de segmento financeiro, então muito se utiliza ainda de planilhas e pode parecer curioso, mas o Excel ainda é bem presente nas empresas, por mais modernas que elas sejam. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer o que você precisa para conseguir replicar o código que eu desenvolvi aqui para fazer a manipulação de leitura e gravação de um arquivo CSV. Então o ideal é que você tenha pelo menos o Java 8 ou uma versão superior, que você tenha o Maven instalado no seu computador. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e que tenha uma IDE que te ajude no sentido de conseguir organizar todos os seus dados de classes dentro do sistema do seu computador, tá? Então, eu gosto muito do IntelliJ, é uma ferramenta que ajuda bastante no sentido de organização e que vem me surpreendendo a cada dia. Sobre o Maven é uma ferramenta de código aberto mantida pela Apache. Tá? Apache, inclusive, que também é responsável pelo Apache Commons, né, que a gente está falando desse vídeo. O que você pode ter em mente é que tudo que é Apache vem de um sentido de Red Hat, de open source, entendeu? São códigos que são disponíveis na internet e que estão aptos a todo mundo utilizá-los e a poder aprender e poder vender a sua mão de obra para as empresas. É assim que funciona um pouco esse sentido de open source, entendeu? Agora, quando a gente está falando de Maven, né, fugindo um pouco do assunto do Apache, ele, ele é um manipulador de dependências que vai existir dentro do seu projeto, ou seja, você não precisa criar toda vez uma dependência, criar dentro do ClassPath a importação das suas bibliotecas, né? Então, através do Maven, você instala ele na sua pasta do projeto, ele vai criar automaticamente um arquivo .xml. Através desse .xml você consegue declarar a dependência que seu projeto vai ter atrelado às libraries que você vai importar. No caso, eu vou fazer o chamado dela, se tratando do Maven, eu vou fazer o chamado da Apache Commons CSV. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, dando um spoiler, tá? Dentro da nossa pasta... Então, pessoal, essa aqui é a pasta do nosso projeto, tá? O Maven, assim que você instala ele, eu já instalei porque ele leva um tempo, demora um pouco, tá? E ele cria automaticamente um arquivo .xml. Dentro desse arquivo, ele já está aberto aqui dentro da IDE, ele vai possuir uma estrutura semelhante a essa, e todo o tipo de dependência que você trouxer para dentro do seu repositório, você simplesmente copia e cola o caminho aqui dentro. Então ele já faz todo o trabalho de buscar e instalar essas libraries para você. Ó, aqui no caso, o que eu precisei colocar foi esse daqui. E no caso, eu simplesmente precisei colocar esses trechos de código para buscar o que eu necessito de dependência do, do Apache Commons CSV, tá? Então, beleza, pessoal. Sem mais delongas, vamos voltar para a apresentação. Falando um pouco sobre o package de Commons CSV, ele nos traz 5 classes que são extremamente úteis quando a gente está falando de manipulação de arquivos CSVs, tá? A primeira classe aqui descrita é o CSV Format, que é onde a gente vai conseguir atribuir o formato e o valor de CSV, ou mesmo Excel, ou mesmo MongoDB, para a nossa lista que a gente está criando dentro do arquivo, tá? Tanto na parte de criação quanto na parte de leitura. A gente consegue converter a entrada para fazer a melhor forma de leitura dentro da IDE desse arquivo, né? Para ganhar tempo e para evitar erros. SSV Format Builder, ele vai criar para a gente as instâncias do CSV Format, ou seja, a partir dele que a gente vai conseguir manipular os nossos arquivos CSV. O CSV Parser, como todos já sabem, é para fazer a conversão para determinado tipo de lista que a gente quer instalar, quer transformar. Por exemplo, eu consigo
salvar um CSV, mas eu também consigo salvar um Excel ou salvar algum outro tipo de documento no outro formato que também seja uma lista. O CSV Printer nos ajuda a imprimir, levando em consideração se o nosso arquivo vai ter um header ou não, tá? Muito importante, o que define uma lista CSV, uma lista XLSX, é a presença do seu header e seus separadores, né? Então o CSV Printer ele leva em consideração todos esses detalhes. E o CSV Record é para fazer a gravação do nosso dito arquivo CSV. Então, beleza, pessoal. Vamos agora um pouco para a parte do código, tá? Aqui eu já tenho salvo, porque eu testei. Eu criei um CSV com dados fictícios, tem o meu nome, nome dos meus colegas. E só para mostrar para vocês como que é o formato de um arquivo CSV. Ele é como a separate value, né? Então, a gente tem aqui uma primeira linha, que é a nossa linha de header, tá? Isso a gente declara dentro do nosso código, que se vai ter header ou não, é uma boa prática ter. E a partir do header que vão ser montadas os nossos próximos registros, tá? Então, para não ter confusão, eu vou excluir aqui, está excluído, e a gente vai criar uma nova lista, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu estou importando as classes, né, do meu Apache Commons. Eu primeiro coloco um path, né? Esse path aqui ele significa onde que eu vou salvar o meu arquivo CSV. Aqui você pode colocar qual nome que você quiser, vou deixar a amostra mesmo. Então, a nossa classe main comporta um try-catch. Eu deixei um try-catch para a gente ter certeza que se tiver um erro não vai me trazer uma mensagem de erro, simplesmente não vai fazer nada. Primeiramente, a gente vai definir um writer. Esse writer ele vai trazer, ele vai pegar o caminho que ele deve escrever os nossos dados, né, que a gente vai ser gravado no CSV. E a partir desse writer, ele vai colocar todas as informações que a gente vai declarar dentro da nossa lista em um buffer para escrever tudo de uma vez, tá? Então ele funciona dessa forma. Aqui nós temos uma classe do CSV Printer que está instanciando um objeto CSV Printer. A gente vai trazer o nosso buffer de escrita e vai deixar ele no formato default, tá? Quando eu estou falando default, eu estou falando que eu quero que ele deixe como CSV mesmo. Aquilo que eu disse sobre trazer um header, tá? Que é uma coisa muito comum dos arquivos de CSV, de arquivos de lista no geral, a gente declara aqui o if header. A gente poderia deixar sem o if header? Poderia, só que aí não ia deixar num formato bem plausível na hora da gente fazer a leitura desses dados, tá? Um formato que dê para entender legal. Então a gente já, antes de fazer de popular a nossa lista, a gente tem que saber quais são os cabeçalhos que devem compor a nossa lista e depois simplesmente trazer para dentro do nosso arquivo CSV. Vamos printar os records. O nosso último registro deve possuir a característica de array asList, que ele que vai definir que a nossa lista é um array de 4 posições, tá? Isso faz com que feche a requisição da escrita e devolva a lista para o CSV Printer, tá? A gente utiliza o comando flush para devolver esses arquivos, esses registros para o nosso writer, e ele vai salvar todos os nossos dados, tá? Então, isso aqui é extremamente simples, levinho, para ficar bem didático, questão de compreensão mesmo, tá, pessoal? Então, a gente pode executar o nosso arquivinho, nosso programinha. Tá. Aqui ele não vai imprimir nada na tela, porque o nosso print ele é um print record, ou seja, ele está levando para dentro do buffer, tá, pessoal? Então ele devolve para a gente que o processo foi finalizado com código 0. Tá, mas poxa vida, será que funcionou? Retornou o código 0, não me falou se deu sucesso ou não? Então, pessoal, agora a gente volta aqui para a pastinha e a gente pode ver que foi gerado um novo arquivo de amostra. Vamos ver se é exatamente esse que a gente criou agora, tá? Bom, como o arquivo CSV é um comma separate value, e eu estou abrindo ele aqui com Excel, ele não vai interpretar que era para configurar isso como uma lista de CSV mesmo, tá? Então fica um macetezinho, sempre que você tiver um CSV nessa situação, você precisa transformar ele, fazer ele interpretar que o separador é uma vírgula, tá?
Então aqui a gente pode ver que de fato já trouxe os nossos registros da forma que a gente esperava, tá? Beleza, eu não vou salvar porque eu vou fazer a leitura ainda desse arquivo, tá? Então essa foi a classe de escrita, agora a gente vai para a classe de leitura. Aqui é a mesma coisa que a gente acabou de ver, no sentido de importar as bibliotecas que nós vamos precisar, importar as libraries que a gente vai precisar utilizar nesse nosso código, tá? Então, sabendo que a gente também precisa declarar o caminho de acesso, né? A gente coloca, aqui eu passo por referência o sample CSV file path, o amostra CSV, e aqui eu declaro ele novamente. Eu crio uma classe header, né, uma instância da classe header, com um buffer também de leitura dentro do, setando para esse nosso caminho. E o nosso CSV parser, que ele vai pegar o que tiver no header e colocar no formato de FOU. Lembrando que o formato de FOU é o CSV. Poderia ser Excel, poderia ser MongoDB, SQL. Fica muito a nossa opção aqui, tá? A gente consegue utilizar isso para outros tipos de formato. Lembrando que eu criei o meu arquivo CSV de forma que ele tenha cabeçalhos, né? Ou seja, ele tenha headers. Eu vou fazer o acesso desse documento através dos headers, tá? Ou seja, eu posso passar para o nosso método CSV Record exatamente a posição em que se encontra os dados que eu estou declarando, tá? Então o ID eu sei que está na primeira posição, então eu digo que é a posição 0, eu vou ter o nome na posição 2, então 1 e assim sucessivamente, tá? O arquivo já está criado, então vamos testar ele. Aqui eu tenho um sysout para imprimir na tela para a gente exatamente aquilo que ele está lendo daquele arquivo que a gente acabou de criar, o amostra CSV. Vamos ver se funcionou. Tá. Então a gente pode ver aqui do lado, né? O primeiro print ln ele vai trazer para a gente por referência o record number, tá? Que é o que a gente passa ali em cima. E nas demais linhas ele traz estruturadamente quais são os dados que estão dentro desse CSV, tá? Então, primeiro ele vai trazer para a gente o cabeçalho, o header. Depois ele vai trazer para a gente exatamente os dados que existem dentro do CSV, de forma bem prática, tá? Isso pode ser utilizado para fazer manipulação, para acrescentar algum dado diferente, para passar esses dados por referência para algum outro programa, através de uma API, etc. Tá? Então, a melhor forma de ler um CSV dentro do Java é por essa biblioteca. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha sido didático e vocês tenham o mesmo prazer de assistir esse vídeo igual o que eu tive em gravar. Tá? Obrigadão. Tchau.